Nada. Vamos lá. Então, como a gente sempre faz, né? Uma leitura de harmonização. Aqui do meu livrinho, bem estragadinho, mas é que eu gosto muito dele. Palavra de Vida Eterna, ditado pelo Emmanuel, né? Psicografado pelo Chico. Eu abri aqui ao acaso e saiu aqui o texto: Se andarmos na luz. Se andarmos na luz com ele, como ele está, e teremos comunhão uns com os outros. João 1:7. Tanta vez dissensões e incompreensões nos separam, resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos. E com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiramo-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres se andarmos na luz, porque na claridade irradiante do Mestre compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Se nos movimentarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga da ignorância, onde supomos existir apenas maldade e crime. Perceberemos que o erro de muitos se deve às circunstâncias de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência. E reconheceremos que, situados nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos, caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. É que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Não bastará, no entanto, que ela fulgure tão somente em nossa razão e pontos de vista. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina que, por agora, é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Muito bem. Feita a nossa leitura de harmonização, vamos fazer uma pequena prece, então, de abertura, né? Meus irmãos, vamos agora, então, nesse tempo que se segue, acalmar as nossas mentes, acalmar o nosso coração, para que a gente possa aproveitar ao máximo esse estudo que vamos iniciar. E vamos rogar também aos nossos mentores a intuição necessária para que possamos trazer aquelas palavras que nos farão refletir sobre nós mesmos. E o mais importante, agirmos na nossa tão importante reforma íntima. Muito bem. O tema que eu escolhi para a gente estudar hoje está no capítulo 7 do Evangelho, que é orgulho e humildade, né? Um tema, assim, dos mais importantes, né? Para a nossa vida, para a nossa evolução, né? É um texto um pouco grande, dá umas 2 páginas aqui, mas eu acho que ele é tão, assim, traz tanto ensinamento que eu acho que vale a pena a gente ler e depois eu passo, então, a falar sobre ele, né? Então, vamos lá. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, orgulho e humildade. Olha como é que começa, hein? Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho
para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar. Gente, quem está falando aqui é simplesmente Lacordaire, né? Ele está agradecendo por poder nos ajudar. Vamos em frente. Pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados que vos achais em prova e buscais a luz. Que a vontade de Deus venha em meu auxílio, para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não. Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhes atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico! Enquanto dormes sobre dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar a mão, nunca. Pois que, dirás eu, de sangue nobre, grande na terra, igual a este miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, por que eu teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despivo-os ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás? A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e de um plebeu, entre o senhor e o escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Ah, lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho,
quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, a vossa fronte altaneira, que Deus pode fazer se abaixe, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina, são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência, todos os espíritos. Essa virtude aqui, o vocabulário é meio fraco. Essas virtudes, ele quer dizer exatamente aquilo que a gente vai conquistando ao longo das nossas, existências. Muitas vezes a gente passa uma existência inteira para evoluir em um sentido, vamos dizer, né? Muitas vezes pode ser para vencer a humildade, no outro a avareza, enfim, né? Cada vez que a gente encarna na Terra, a gente tem o objetivo de vencer as nossas dificuldades e conquistar algumas virtudes, né? E essas virtudes, vamos dizer assim, elas, quando a gente verdadeiramente conquista, a gente nunca mais perde. Se a gente tem uma recaída, né, como é muito comum a pessoa dizer, não, aquela pessoa ali, ele parou de beber e tal, mas teve uma recaída. Um exemplo, né, um exemplo até grosseiro. É porque, na verdade, ele não venceu o álcool, o alcoolismo exagerado, né? Ele não conquistou, porque ninguém involui, vamos dizer assim, ninguém anda para trás, né? Isso é uma dádiva divina que todos nós recebemos. A gente só evolui. Embora às vezes pareça, né, que não, mas na verdade a gente só evolui. Tudo aquilo que a gente conquista de virtude, a gente não perde mais, né? Então, feito esse parênteses, vamos lá. Todos os espíritos, eles permanecerão na mesma essência, todos os espíritos formados de igual massa, todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis de venturas dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, sentem fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és, e quão grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela... Bom, eu vou pular aqui um pedaço. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou a Deus, o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro, as joias que possuíam, para que se construíssem ídolos que entraram a adorar. Vós outros, homens civilizados, os imitam. O Cristo vos legou a sua doutrina. Deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonaste. Exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito, segundo uns terrível e sanguinário, segundo outros alheio dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro, que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos, sede caridosos, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra,
sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram, quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante de sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre, formando uma grande família, que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre, mas se permanecerdes insensível à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciência, mas, no entanto, tão pobre dos bons sentimentos. Então vos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos os cânticos de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja, Lacordaire, Constantina, 1863. Então, quando o próprio Jesus Cristo foi inquirido por alguns dos senhores do Sinédrio e perguntaram qual o maior mandamento, ele então respondeu, está lá no capítulo 11, no capítulo 15 do Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Depois, mais à frente, ele modifica, Essa segunda frase, ele troca. Amar o próximo como a si mesmo, para como eu vos amei. Aí ele coloca o sarrafo lá no alto, porque, enfim, ninguém deu mais exemplo. Primeiro, ele não tinha menor, não precisava nem retornar à Terra mais. Ele retorna à Terra exatamente para nos apoiar, nos ajudar, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre o amor, a caridade. Mas, enfim. Então, pegando o nosso tema, a palavra orgulho, ela vem, eu fui pesquisar a origem, ela vem do catalão, e o significado, ela vem de orgulho, do catalão, a origem é orgulho, que significa alguém que tem um conceito exagerado de si mesmo. Alguém que acha que é muito mais do que, na verdade, ele é. Então, a palavra se encaixa perfeitamente nesse sentido que a gente utiliza. A gente vai estar falando aqui do mau orgulho, porque existe o bom orgulho também, Aquele orgulho que, vamos dizer, o orgulho que o pai tem de um filho, que se torna um adulto de bem, uma pessoa correta. Esse é o bom orgulho. O orgulho da pessoa que trabalhou honestamente a vida inteira e conseguiu, conquistar um conforto para a família, para ele. Então, esse é o bom orgulho. Esse orgulho não tem nada a ver com o mau orgulho, que é o que a gente está colocando aqui, que precisa ser vencido, vamos dizer assim, nessa nossa incessante busca da reforma íntima. Então, a pessoa orgulhosa, ela normalmente acha que está sempre certa. Isso é uma característica muito forte, Ela, mesmo quando está errada, comete um erro, assim, às vezes até sem querer, ela não admite. Ela precisa colocar a culpa, vamos dizer assim, em outra pessoa.
porque ela não aceita de maneira nenhuma que ela tem algum tipo de falha, de erro. Uma outra característica muito forte é não aceitar a opinião. Não aceita a opinião das outras pessoas. Ela pode até, a princípio, aceitar e concordar, mas dentro dela mesma, né, ela pensa que não. Né? Ela pode até concordar aparentemente, mas internamente ela não aceita nenhum tipo de opinião. Ela acha que só ela sabe, só ela tem a razão. Né? Quando alguém apresenta, vê alguém passando dificuldade e tal, normalmente tem aquele pensamento de que a pessoa que se vire. Né? Ela está passando dificuldade, o problema é dela. Né? Não tem aquela empatia, vamos dizer, né? Empatia que se colocar no lugar do outro. Né? Não tem aquela empatia de tentar ajudar de alguma forma. Acha que a outra pessoa que está passando aquela dificuldade tem que se virar. Né? Muitas vezes, até humilha as outras pessoas. Por se colocar muito acima, acha que o outro, de uma certa forma, tem que servir, né? Tem que colaborar, e, às vezes, age de uma maneira que a outra pessoa se sente humilhada. Deixa eu pegar uma aguinha ali, que a garganta está meio seca. Só um segundinho. Pronto. Estão me ouvindo aí direitinho? Sim. Ah, tá bom. Sim. Então, eu estava falando aqui, né, dessas características da pessoa mais orgulhosa. Né? Muitas vezes, até humilha a outra pessoa. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar maior cuidado, cara. Às vezes, a gente humilha o outro sem querer, sem ter a menor noção. Né? Teve um dia que eu cheguei em casa, a gente foi no supermercado, e a gente tem hábito de comprar queijo e tal, às vezes a Gleice compra vinho, e, enfim. Né? Às vezes a nossa compra lá, não sei, se você não se controlar, vai a R$ 500, 600, né? Uma compra maior. E às vezes você chega em casa com aquelas compras e você tem, às vezes, uma faxineira ou uma empregada, né? Quando isso me ocorreu, a gente tinha empregada direto em casa, e aquela compra que você fez, de repente, era próximo do que a pessoa ganhava. Então, assim, como é que essa pessoa vai encarar, né, essa situação? Né? Então, às vezes, sem querer, né? Dependendo do outro, sem querer, aquilo pode gerar uma humilhação. Né? Mas vamos em frente. Bom, a contestação, então, é uma coisa totalmente inaceitável. Né? A pessoa que é muito orgulhosa, ela não aceita ser contestada de maneira nenhuma. A reação é absurda, muitas vezes vai para discussão, vai para gritos e etc. Pedir desculpa, então, uma desculpa verdadeira, né, é uma coisa ainda mais difícil, né, porque mexe lá, né, mexe no íntimo da pessoa. Enfim, o orgulho, né, ele tem uma variação. Né? Todos nós temos algum nível de orgulho. Né? Nenhum de nós é perfeito, óbvio. Senão não estaríamos reencarnando aqui na Terra. Né? Então, a questão é a gente controlar isso. Né?
Então, nós estamos falando daquela pessoa que tem um orgulho mais exacerbado e o objetivo é combater esse orgulho, né? Os senhores do mundo, né? Os muito orgulhosos se sentem os senhores do mundo. A gente pode citar os exemplos dos povos romanos. Né? Os romanos, na época do Cristo, então, eles se consideravam donos da terra, né? Eles conquistavam, invadiam o território de outras pessoas, de outros povos, outras nações, dominavam, né? Mantinham as lideranças locais, mas cobravam impostos que eram enviados para Roma. Né? Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisadinha lá, como é que foi essa evolução do crescimento do Império Romano. E tiveram outros antes, né? Enfim. Se achavam os donos do mundo e que o mundo inteiro tinha que, né, os respeitar. O próprio Emmanuel, né, quando viveu na época de Cristo, que ele encarnou como Públio Lentulus, também é legal de dar uma lida lá nessa história dele, né? Ele foi designado por Roma para tomar conta de uma região, até porque ele tinha uma filha que tinha os problemas de saúde, enfim. E ele acabou que se envolveu lá, jogaram uma pedra, filho de um dos, como é que eu vou dizer, tipo os deputados hoje, né? Um dos políticos jogou uma pedra nele, ele mandou prender o rapaz, e o pai do rapaz implorou que ele fosse solto, mas ele, né, orgulhoso pra caramba na época, não soltou, o rapaz acabou ficando preso, enfim, né, é uma história longa, e isso custou muito caro para ele, porque depois o filho dele acabou sendo raptado por esse mesmo pai, né, que foi lá pedir clemência para o filho, e a história é bem longa, né? É bem interessante. Isso está no livro Há 2000 anos. Mas, enfim, né? É um exemplo de um espírito que tinha um orgulho muito alto, muito forte, e que, através do tempo e das muitas encarnações, foi evoluindo, foi, né, aprendendo, e nessa encarnação do Chico, ele veio como mentor do Chico, né, nos trouxe todos esses livros que complementam, na verdade, o Evangelho. Né? Ali no texto que a gente leu, tem uma parte ali que ele fala das riquezas, né? Que o orgulhoso acha que as riquezas eram obrigação, que Deus deu para ele as riquezas porque ele tinha que receber aquelas riquezas. E quando acontece alguma coisa, né, que ninguém está livre, acontece alguma coisa que, por qualquer motivo, eles perdem essas riquezas, se revoltam contra Deus, né? Não aceitam aquela situação em que eles vão passar a ter que viver de uma maneira mais simples. Lá no texto ele fala, revolta-se o seu orgulho, né? Ó irrisão e cegueira, ele fala lá no texto. Então Deus faria, né, pessoas diferentes, retirando as vestes, o que há de diferente entre os dois corpos, do rico e do pobre. A ciência, aí ele fala, né, o sangue nobre, a ciência não encontrou ainda nenhuma diferença entre o sangue do senhor e do escravo, do senhor e do plebeu. Então, na verdade, somos todos iguais. O orgulhoso tem muita inveja, ele sente muita inveja. Né? E quando a gente fala dessas riquezas que eu falei antes, não é só riqueza, dinheiro, não. A inteligência é uma riqueza, né? A capacidade de enfrentar dificuldades, né? A saúde, tudo isso são riquezas que a gente pode perder. Não é só a riqueza de dinheiro propriamente dito. Então, voltando para a inveja, né?
O orgulhoso sente muita inveja quando o outro, o próximo, conquista coisas, consegue crescer naquela encarnação e ele não consegue. Então, ele sente muita inveja, né? Pedir ajuda para um orgulhoso é a coisa muito difícil, porque ele se sente autossuficiente. Então, para ele, fazer um pedido de ajuda por qualquer motivo é muito complicado. E, como eu já falei, né, ficam revoltados quando passam por qualquer situação mais difícil, principalmente quando perde coisas que já tinham sido conquistadas, né? Então, acho que eu dei uma pincelada, né, geral no orgulho, lembrando novamente que todos nós temos algum nível de orgulho, né? Como tem aquela curva de Gauss, não sei se vocês já ouviram falar, a curva de Gauss é mais ou menos o seguinte, em tudo você vai ter mais ou menos 5 a 10% de pessoas, vamos falar, já que estamos falando de orgulho, né? Você vai ter aí 5, 10%, 5, 6, 7% de pessoas muito humildes, né? Aí essa curva, vamos ver se vocês estão me vendo, é mais ou menos isso aqui, ó, assim, ó, ela sobe e desce. Eita, aqui não vai, ó, aqui. Vou fazer um desenho aqui, vamos lá. Deixa eu pegar um lápis. Esse aqui está rabiscado. Vou pegar uma folha que não esteja rabiscada. Aqui. Dá para ver? Dá sim. Eu estou vendo. Então. Deu sim. Isso é uma curva de Gauss, ó. Isso é uma curva de Gauss. Tá? Então, aqui, ó, seria o volume de orgulho, vamos dizer assim, né? Não, errado. Aqui é a quantidade de pessoas, é esse eixo aqui, né? O eixo Y, quantidade de pessoas. E esse aqui é o eixo Y, que seria, vamos dizer assim, ó, menos orgulhoso, que é o 0, e muito orgulhoso, né? Que é um número muito grande qualquer aí. Então, vamos dizer, ó, essa curva é mais assim, ó, tá vendo? Tem um grupo de pessoas de mais ou menos 5 a 10% que seriam muito humildes, um grupo de pessoas de 5 a 10% que seria muito orgulhosas, e a maior quantidade de pessoas está aqui nesse meio, né? Que seria uma média, vamos dizer assim, né? Então, não sei se vocês conseguiram entender aí o que eu falei, quer dizer, isso serve para qualquer coisa, tá, gente? Eu estou falando de humildade e orgulho, serve para qualquer outra coisa. Que nem teorema de Pareto e tal. Então, um percentual, lá no teu prédio que você mora, você vai ter 5, 6% de pessoas maravilhosas, 5, 6% de pessoas horríveis, e o restante está naquela parte ali, né? Que vai ser um pouco mais orgulhosa ou menos. A maioria das pessoas está naquela média, que está no meio, né? Bom, isso é só um parênteses aí matemático. Então, todos nós temos algum nível, né? A gente tem que estar sempre procurando combater esse mau orgulho, procurando a cada dia, né, essa reforma, essa melhora. Vamos falar um pouco agora de humildade. A palavra humildade, ela já vem do grego, né? Vem de humus, que é o quê? Em última análise, é terra, né? Alimento das plantas, que tem a ver também com a humanidade, né? Que é a vida, né? Mas, se a gente for pegar lá no dicionário, ele vai falar que vem de humus, de terra, propriamente dito, né? E muita gente acha que assim, a pessoa se veste, tem só duas calça jeans, 2 tênis, 3 camisetas, se veste ali, né, humildemente, então é uma pessoa humilde. Não é bem assim.
essa humildade é uma humildade aparente, né? Uma pessoa que pode se vestir um pouco melhor, não tem porquê, né, ela se vestir com roupas muito velhas para aparentar uma humildade. Não é aí. Não é aí que reside a humildade verdadeira, né? Eu aqui em casa eu tenho uma limitação, que é o tamanho do armário. Então, se eu comprar 2 camisas, eu tenho que tirar 2 camisas e dar. Geralmente eu dou lá no centro, né? Mas é uma questão de limitação do tamanho do armário. O apartamento agora é tudo pequenininho, né? Então você tem essas limitações. Mas tem bastante camisa, né? Só porque às vezes você vai no shopping e quer comprar mais uma, você fala, putz, qual que eu vou dar, né? Você tem que já pensar que você vai ter que tirar uma ou 2 lá do armário. Mas, enfim, não é a roupa, não é o externo que faz a pessoa ser humilde, né? O mais importante é você focar em não humilhar o outro, de maneira nenhuma, né? Não querer se mostrar melhor que o outro. Até nas religiões que a gente não conhece muito, como lá naquele Alcorão, né? Uma vez eu vi uma palestra, não conheço muito do Alcorão, eu vi uma palestra em que o cara falou de religiões comparadas, e ele falou que no Alcorão não, tem uma parte que fala assim, ó, não basta ser humilde, é preciso parecer humilde. Um sentido mais ou menos esse, né? Porque a pessoa tem que realmente procurar a humildade num nível mais elevado. Não tentar se impor de maneira nenhuma, não impor a sua opinião, né? Muitas vezes, assim, eu vejo até uma pessoa que é de uma religião tentando impor a religião dela a outra pessoa, e aí cai naquela discussão de religião que não leva a nada, né? O importante é qual é o objetivo, né? O que a pessoa está pregando está dentro do cristianismo, está dentro daquilo que Jesus trouxe para a gente, né? Se está, maravilha, não importa a religião, né? Até porque Jesus não pregou em igreja nenhuma, né? Ele pregava no Sermão da Montanha, pregava no templo, pregava na rua, ele não escolheu nenhuma casa especial para que ele pudesse pregar. E pregou muito com o exemplo, né? Que é mais importante. Apoiar o próximo sempre que surgir uma oportunidade, isso é humildade, né? É você ficar contente com o outro conseguir progredir, com o outro conseguir se melhorar, né? Os exemplos de Jesus, para a gente falar novamente nele, um espírito que já era um espírito elevadíssimo quando a Terra foi criada há 4 bilhões de anos, sei lá, 4,5 dizem os cientistas, né? Que comandou todo o processo de evolução da Terra para que a gente chegasse a essa condição de poder os espíritos encarnarem, né? Todo esse desenvolvimento, tudo foi comandado por ele, né? Esse espírito poderia nascer onde ele quisesse, num castelo. Putz, ele foi nascer lá, filho de um marceneiro, né? Nasceu numa manjedoura lá, não tinha lugar para ficar na cidade onde eles estavam. Então, assim, uma situação totalmente de dificuldade, de simplicidade, né? Com certeza o espírito mais evoluído que já teve na Terra. Exemplo de quê? De humildade, né? Um outro exemplo muito legal que eu anotei aqui para trazer para vocês foi do Chico Xavier, né? O Chico, eu já falei aqui para vocês, né? O Chico é um espírito, assim, de um dos espíritos também mais evoluídos que já teve na Terra. Nós estamos falando na época do Cristo, né?
ele foi um dos apóstolos. Nós estamos falando de João Evangelista, né? Que conviveu com Cristo muito jovem ainda, tal, que ficou com Maria, né? Quer dizer, na verdade, foi o Espírito, foi a pessoa que Jesus escolheu para ficar com Maria depois que ele morresse. Todos os outros apóstolos tiveram sua missão muito importante, mas todos acabaram morrendo de maneira violenta. Todos eles. O único que envelheceu, assim, vamos dizer, com tranquilidade, desencarnou normalmente, foi João Evangelista. O próprio Jesus Cristo falou para Maria e para ele, né? Mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, pouco antes dele, né, passar por aquele processo da Via Crucis e tal. Então, nós estamos falando desse espírito, o espírito que depois reencarna como Allan Kardec, que nos traz, né, essa doutrina prometida por Jesus Cristo para o próprio João Evangelista, na época em que Cristo viveu na Terra, que enviaria o Consolador prometido, e ele mandou, que é a correção dos problemas, das mudanças que foram feitas, principalmente na Bíblia, ao longo dos anos, por questões políticas, econômicas, etc. Né? Nós estamos falando do espírito que encarnou depois como Martinho Lutero, que trouxe, né, também uma renovação da igreja, como o Francisco de Assis, enfim. Né? Esse espírito trabalhou. O Chico, que a gente sabe, teve 2 empregos. Ele trabalhou de caixeiro numa loja em Pedro Leopoldo e depois ele foi funcionário público. Então, ele trabalhou um tempo na loja do seu José Felizardo. Esse seu José Felizardo, ele acabou falecendo, desencarnando, muito pobre, muito pobre. A família dele não tinha dinheiro nem para comprar o caixão, para dar um enterro digno. Ele seria enterrado como indigente. E o Chico fica sabendo. Aí ele manda um recado para a família, fala, olha, avisa lá para a família para esperar um pouquinho, não deixar ele ser levado como indigente, que eu vou dar um jeito. O que ele fez? Começou a pedir dinheiro. Saiu pedindo dinheiro de porta em porta em Pedro Leopoldo. Isso ainda era em Pedro Leopoldo, tá? Não era em Uberaba. Depois é que ele teve que se mudar. Praticamente foi obrigado a sair de Pedro Leopoldo. Mas ele ainda vivia em Pedro Leopoldo, saiu pedindo dinheiro de porta em porta, explicando para as pessoas, olha, o seu José Felizardo lá, ele faleceu, a família e tal, o senhor pode colaborar? E as pessoas iam dando, né, um pouquinho de dinheiro e tal, ele foi juntando. O cego, que ficava lá na praça, soube que o Chico estava pedindo dinheiro, pegou as moedinhas que ele tinha do dia anterior e daquele dia, deu para o Chico, para ele ajudar no enterro do seu José Felizardo. Né? O pai do Chico reclamando, falando para ele não fazer aquilo, que era um absurdo ele sair pedindo dinheiro para enterrar uma pessoa que foi patrão dele. Né? E o Chico, com toda a humildade dele, foi, conseguiu o dinheiro, né? Levou lá para a família, foi feito um enterro decente para o seu José Felizardo, a família ficou muito agradecida, e o Chico dizia o seguinte, né, principalmente para o pai dele, que ficava questionando ele, que não devia fazer aquilo, ele sentia uma dívida de gratidão enorme com o seu José. Porque o seu José deu emprego para ele e ajudou ele numa fase difícil da vida, em que ele precisava ganhar um dinheiro para ajudar a família, a sustentar a família dele. Então, ele tinha uma dívida de gratidão com esse seu José, ele não podia deixar que ele fosse enterrado como indigente. Por isso, ele saiu pedindo dinheiro e entregou lá para que fosse feito. Então, é uma humildade verdadeira, uma humildade com gratidão, né? Uma humildade de um nível assim, né? Na ponta da curva de Gauss, lá na pontinha, porque ela vai diminuindo, vai chegando a perto de zero, né? Então, quase ninguém tem esse nível de humildade que o Chico demonstrou
ao fazer isso, né? E várias outras situações. O Chico ganhava presente das pessoas e dava para outra logo a seguir. Ele ganhava relógio e dava para quem precisava. Então, assim, um exemplo de humildade muito grande, né? Que eu trouxe assim para dividir com vocês. Vamos ver se eu anotei mais alguma coisa aqui para a gente falar. Sim. Também lá no texto do Evangelho, ele nos pergunta se sem humildade é possível ser caridoso, né? Não tem como. Porque a caridade é o amor colocado em prática. Acho que eu já falei isso para vocês também, né? O amor é uma coisa abstrata, né? A caridade é o amor colocado em prática, é o amor ao próximo colocado em prática. É você querer ver o outro bem, ajudar o próximo, né? E aí você se sente feliz. Para o orgulhoso, isso é muito difícil, né? E as pessoas... Existem pessoas boníssimas. Não confundam orgulho com ruindade, hein, pessoal? Existem pessoas boas que, ao mesmo tempo, são orgulhosas. É interessante isso, né? Elas até ajudam as outras pessoas, mas se colocando num nível mais elevado. Então, para a gente tentar seguir, né, aquele ensinamento que Jesus nos trouxe e que está lá, né, se não me engano, é no capítulo 6, que ele fala que o jugo é suave, meu fardo é leve, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas para que este jugo seja suave, vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas para que o jugo seja suave e o fardo leve, é preciso que seja cumprida uma condição, uma única, né? De amor e caridade. É a única coisa. Então, se a gente nascer, viver a vida toda do mesmo jeito que nasceu e desencarnar, a nossa encarnação não terá valido a pena. E escrever umas coisas aqui que eu nem prestei atenção. Mensagem na chamada, menos que esteja... Ah, não, é um negócio ali, tá? O senhor falou... Isso aí são umas perguntas, seu Fernando, que a gente faz. Então vamos lá. Eu já estou encerrando aqui, aí eu vou ler ali as perguntas. Tá. Então, assim, para a gente fazer esse fechamento, a importância de cada um de nós, né? Porque, como eu disse, todos nós temos algum nível de orgulho. A gente procurar se modificar, né? O objetivo da nossa encarnação é esse, é a melhoria, é a reforma, né? Cada um de nós procurar observar em que nível está o nosso orgulho e de que maneira a gente pode melhorar isso, né? Então, vamos ali para aquelas... Começar lá. Recanto de caridade. Como definir o limite entre o bom e o mau orgulho? Então, não é nem limite, são coisas totalmente diferentes, né? O bom orgulho é aquele, vamos dizer assim, a consciência do dever cumprido, né? É uma coisa mais para esse lado, assim, né? E o mau orgulho é aquele em que você se considera acima das outras pessoas. Eu acho que, se a gente pensar dessa forma, né, tentar analisar desse jeito, a gente vai conseguir identificar. Como eu disse, para a própria pessoa é muito difícil. Você falar para um orgulhoso assim, olha, isso é orgulho, ela de cara vai falar para você, não, eu não sou orgulhoso. Né? É muito difícil, né? Então, isso aí como eu já disse, ninguém muda ninguém, né? Só a própria pessoa, se ela refletir, né?
Bom, como é que eu agi naquela situação? Eu agi assim. Putz, isso é uma característica de orgulho ou não? E ela começar a se observar, ela vai perceber, né? Não adianta nem outra pessoa falar, porque não aceita, né? Isso é uma característica do orgulhoso. É muito difícil. Ele mesmo é que tem que começar a prestar atenção, procurar observar, né? E tentar ir se modificando aos poucos. Com o quê? Com as ferramentas que a gente tem, com estudo, com etc, etc. Né? Não sei se eu consegui responder, né? Mas vamos lá. O senhor falou dos sentimentos orgulho e inveja. Teria algo para o senhor indicar como leitura para a verdade? Vaidade, né? Vaidade, li errado. Poxa. Vamos lá. Vou pensar, Soninha. Agora, aqui na minha cabeça não veio nenhum livro assim. Eu acho que Há 2000 Anos é um bom livro. Há 2000 Anos é o livro que conta a vida do Emmanuel. Desde lá, da época do Cristo, né? Onde ele viveu como Públio Lentulus e era orgulhoso ao extremo. E as situações que ele passou lá, né? Muitas vezes o sofrimento que ele teve por causa desse orgulho. Talvez seja um livro que... E muita vaidade também. Nessa época, porque geralmente o orgulhoso é vaidoso, né? Ele passou por muitas dificuldades, por situações terríveis de sofrimento, né? Nessa época em que ele viveu como Públio Lentulus, que fizeram até com que ele, né, passasse por esse processo de melhora, de reforma, né? Quando ele foi já assim, avançando a idade, ele foi entendendo e procurando já se modificar. Talvez esse livro possa ilustrar bem essa questão da vaidade. Mas tem outros, eu é que não estou lembrando aqui agora. Recanto da Caridade, Pai Benedito para Soninha. É possível traçar um paralelo entre o orgulho e a vaidade do médium dentro do centro? Como o médium pode analisar se o orgulho está se tornando vaidade? Orgulho e vaidade é para você, hein, Soninha? Não é para mim, mas eu vou tentar responder. Tá. Então, orgulho e vaidade geralmente andam juntas. No centro espírita, infelizmente, tem um negócio que se chama obsessão sutil. Tem que tomar muito cuidado. A obsessão sutil, o que é? São espíritos que querem ali, de uma certa forma, atrapalhar o desenvolvimento daquele centro, e eles começam a obsediar alguns trabalhadores que, de uma certa forma, permitem, né, pela vaidade. Como é que é isso? Não tem nenhum problema em elogiar, hein, pessoal? O elogio estimula as pessoas a crescerem. Agora, se o cara recebe o elogio, vamos dizer, né, e ele deixa que o seu ego cresça, né, ele abre as portas para que esse amigo que vem com aquela obsessão sutil, né, pô, você é muito bom, você é sensacional, você tal. Aí chega uma hora que ele começa a falar assim: esse centro é muito fraco para você. Entendeu? Quer dizer, ele já começa a querer tirar aquela pessoa, deslocar ela daquele local em que ela está trabalhando, que ela está ajudando as pessoas, com essa ideia de que ele está acima daquilo ali. Olha, outra coisa, começa a dizer coisas para serem feitas, se dizendo um outro espírito, um mentor, quando na verdade ele não é, ele é um obsessor. Então, assim, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Todo centro espírita é preciso tomar muito cuidado com a vaidade, com a obsessão sutil, porque ela vai devagarinho, a pessoa não percebe. Eu já vi
centro espírita fechar por causa disso. Fechar. Porque as pessoas começaram a se desentender, começaram a discutir e o centro acabou fechando. Bom, vamos. Soninha, agora responde você. Eu dei a minha resposta, agora dá a sua. Eu até, enquanto o senhor estava falando, estava escrevendo lá, né? É exatamente da forma como eu penso também. A vigília tem que ser constante, né? É uma linha muito tênue, né, como eu coloquei aí. E é perigoso, realmente, quando você vê, você já está tomado pela vaidade, e aí só Jesus mesmo para reverter, né, o seu arrependimento verdadeiro, né? Complicado. Muito, 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 muito. Você já viu também, né? Centro fechar por causa disso. Sim, sim. E Nossa, às vezes pessoas saírem, por exemplo, a gente tinha uma moça lá no centro que ela pintava. Eu tenho uns quadros aqui em casa que foram feitos por ela. Vou ver se eu mostro um para vocês aqui, ó. Aí, ó, isso aí é um quadro, isso aí é o Emmanuel, ó. Isso aí. bonito, Deu para bonitão. ver aí? Eu tô vendo. Então, ela pintava com o dedo. Caramba! Esse quadro deve ter sido feito uns 5 a 10 minutos no máximo. Eu vi fazer. Com as duas mãos, tá? As duas mãos ao mesmo tempo. Negócio de maluco. Espetáculo. Com o olho fechado, na maioria das vezes. Isso, caramba! Não era ela, certo? Quer dizer, É. então, são quadros. Ela fez curso de pintura para ajudar e tudo, certo? Mas, na verdade, se você vê fazer, tem outro ali. Se você vê fazer, você fala, não tem como, ninguém consegue fazer. Então, você vê as marcas dos dedos. Isso aqui seria, vamos dizer assim, não é o Van Gogh em si, seriam pintores da escola de Van Gogh, vamos dizer assim, né? Que através dela fizeram. Você vê que é uma pintura com características bem fortes daquela escola de Van Gogh. Né? Sim. Então, essa moça, ela pintava na reunião mediúnica que eu dirigia. Ela tinha um cantinho dela lá no final da mesa, ela ficava lá pintando, e a reunião comendo solta, a gente atendendo os espíritos que chegavam, né, sofrimento e tal, e ela lá no cantinho dela, lá, no final tinha 4, 5, 6 quadros, até mais às vezes. Legal mesmo. E então, mas aí surgiu uma outra pessoa lá no centro, um cara intelectual e tal, e começou a falar com ela, resumindo, acabou tirando ela do centro, cara. Ela se deixou influenciar por isso, né? E, enfim, os quadros dela a gente vendia lá e o dinheiro era revertido para as obras da Seara, né? E acabou que ela saiu do centro e, enfim, não sei nem exatamente o que ela... Acho que ela começou aí, assim, marcava um dia, ia no centro e pintava. Enfim, depois eu soube que ela até acabou desencarnando. Mudou para Pati de Alferes e acabou depois desencarnando. Mas é uma pessoa que, né, ela até continuou trabalhando na obra, vamos dizer assim, mas de uma certa forma ela aceitou essa, vamos dizer assim, esse chamamento de que ela estaria acima daquele centro em que a gente frequentava, entendeu? Que ela teria que se colocar numa posição acima, enfim, nem discuto isso. Mas o fato é que ela acabou saindo lá do nosso centro, entendeu? A gente não tem até hoje outra pessoa que faça esse trabalho. Mas, enfim. Mais alguma pergunta? Já são 15 para as 10, ó. Acabou que o tempo foi. Eu não tenho, não. Não sei se alguém aí tem. Bom, vamos encerrando então. Posso encerrar? Por mim, sim, seu Fernando. Eu não tenho mais pergunta, não. Parabéns, o estudo foi excelente. Oh, legal, obrigado. Então vamos fazer aquela nossa precezinha de encerramento, né?
Depois vocês pesquisem aí as coisas que eu falei, curva de Gauss. É legal, é bacana. Eu vou pesquisar, até escrevi aqui. Serve para tudo. Serve para tudo na vida. Vocês vão ver que funciona. Matemática é um negócio assim, impressionante. Quando você coloca numa quantidade grande, funciona. Então, vamos fazer uma precezinha para a gente encerrar, né? Abençoa-nos, Senhor. A todos nós que estamos aqui estudando, procurando aprender, tudo aquilo que nos foi fornecido através dos nossos mentores, dos trabalhadores do plano espiritual. Abençoe os nossos familiares, nossos filhos, filhas, mães, esposas, todos aqueles que convivem conosco nessa caminhada terrena. Abençoe os nossos ancestrais, aqueles a quem tanto amamos e que já partiram para o plano espiritual. Que estejam iluminados em paz na companhia de seus mentores, seus ancestrais, prosseguindo na sua caminhada no plano espiritual. Abençoe a todos que sofrem, estejam nas ruas, nas casas, nos hospitais, onde quer que haja sofrimento e dor, que a esperança e a fé possam ressurgir e as pessoas encontrem as forças necessárias para se reerguer e seguir em frente, vencendo todas as dificuldades e cumprindo cada um a sua missão nessa encarnação. Que assim seja. Muito bem. Amém. Assim seja, amém, assim será. Vamos descansar. Tchau para todo mundo.